Um dos elementos mais característicos do uniforme de um soldado romano era a cáliga, uma sandália militar robusta, usada principalmente pelas tropas de infantaria e auxiliares. Apesar de parecer estranho para nós hoje, que geralmente associamos um soldado a uma bota fechada e pesada, naquela época os romanos optavam por usar sandálias por várias razões, inclusive razões práticas e climáticas, que influenciaram o seu desempenho e conforto durante as campanhas militares. E uma das principais razões para a preferência pelas sandálias estava ligada ao clima predominante nas regiões onde o Império Romano atuava. A maior parte das campanhas e guarnições romanas se situava em regiões de clima quente e seco, como o Mediterrâneo, por exemplo. Nesses ambientes, as sandálias romanas ofereciam uma ventilação natural para os pés, permitindo que o suor evaporasse rapidamente e ajudando a evitar problemas comuns em calçados fechados, como bolhas, fungos e outras infecções. Ao manter os pés mais frescos e secos, as cáligas contribuíam para o conforto dos soldados durante longas marchas sob o sol intenso. Um outro motivo fundamental para a escolha das cáligas era a mobilidade. A legião romana precisava ser rápida e eficiente, marchando longas distâncias com rapidez e prontidão para o combate. As cáligas eram muito mais leves do que as botas fechadas, o que significava menos fadiga para os soldados. Feitas com tiras de couro ajustáveis, elas se moldavam ao pé, evitando pontos de pressão e oferecendo liberdade para os movimentos. As solas robustas, fixadas com taxas de ferro, ofereciam proteção e uma excelente aderência. Isso permitia que os soldados marchassem por terrenos variados, desde estradas pavimentadas até trilhas rochosas, com segurança e conforto. Mas é claro que, mesmo assim, as cáligas podiam ser perigosas em superfícies muito lisas. Por exemplo, o historiador judeu Flávio Joséfo escreveu sobre uma dessas ocasiões. Ele cita um centurião romano que, durante um ataque ao templo de Jerusalém, escorregou com sua cáliga no chão de mármore do templo, que era muito liso, e acabou caindo. Essa queda acabou sendo fatal para o centurião, que foi morto pelos rebeldes judeus naquele momento. Apesar desse acontecimento isolado, o uso das cáligas pelos romanos causava medo em muitos dos seus inimigos. Os próprios judeus, por exemplo, chegaram a limitar o uso das cáligas pela sua própria comunidade, porque muitos judeus escondidos interpretaram o barulho das cáligas como sendo um avanço das tropas romanas. O som do bater das cáligas nas marchas era tão característico que os soldados romanos eram apelidados de caligati, que significa os que usam cáligas. Esse som de milhares de soldados marchando em formação servia como uma arma psicológica, intimidando os inimigos. Um outro motivo de os soldados romanos usarem sandálias era que, do ponto de vista logístico, elas eram muito mais fáceis e baratas de fabricar do que as botas fechadas. As cáligas eram feitas de couro resistente, geralmente de vaca ou boi, cortado de uma única peça para a entressola e o cabedal. Os pregos eram usados para fixar a sola e proporcionar durabilidade, e podiam ser facilmente substituídos em campo. Essa simplicidade era vital para um exército que precisava estar sempre pronto para marchar e lutar em diferentes regiões. Durante as campanhas, os soldados podiam reparar rapidamente as cáligas, evitando que ficassem descalços e vulneráveis. Só que, mesmo sendo ideais para o calor do Mediterrâneo, as cáligas tinham desvantagens em climas frios e úmidos, como por exemplo no norte da Grã-Bretanha. Nessas regiões, os pés precisavam de proteção extra contra o frio e a umidade. Por isso, a partir do século II d.C., os romanos começaram a substituir as cáligas por botas fechadas, chamadas de carbatinei. Enquanto as cáligas eram sandálias abertas com solas cravadas, as carbatinei eram botas feitas de uma única peça de couro, que envolvia completamente o pé e o tornozelo, fechadas por tiras ou cordões. As carbatinei tinham um design simples e eram consideradas práticas para o dia a dia fora do campo de batalha. Além de oferecerem melhor proteção contra o frio, chuva e lama, condições que as sandálias abertas das cálidas não conseguiam enfrentar bem. Isso ajudou os soldados a manterem os pés aquecidos e secos, evitando doenças causadas por umidade e frio. Um outro fator importante nessa substituição foi que as carbatinei eram um calçado barato e fácil de produzir em massa e rapidamente. Elas se tornaram populares não só entre os soldados, mas também entre civis,
como romanos, gregos e até os povos celtas. Elas deixaram de ser usadas apenas pelo exército romano e viraram uma moda cotidiana. Por volta do final do século IV d.C., o uso das Carbatine já era praticamente obrigatório em todo o Império Romano. Mas então, me diz aí nos comentários, o que é que mais te chamou a atenção sobre essas sandálias usadas pelos soldados romanos? E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal.